Com a tua graça, Pai, acrescenta a nossa fé, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a viver a tua palavra como o Senhor quer e não como nós queremos. Ser com aqueles que estão enfermos, Senhor, precisando de tratamento e não pode. Ser com aqueles, ó Deus, que já estão condenados pelos médicos, Senhor, mas Tu és o médico dos médicos. Pai amado, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, vamos louvar a Deus, né? Com o pastor Júnior, toda a igreja está fazendo a água, pastor Alonso. Vamos cantar hoje hinos conhecidos que vocês conhecem com facilidade. Implorando nosso Salvador, 155, teu poder, divino poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder. Bendita a promessa maternal, vem cheio de real valor, do pleno poder celestial, teu poder, teu poder, teu poder. Com o óleo sim vem nos surgir, teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz nos fluir, teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir, pra tua palavra proclamar, com poder, com poder, com poder. Com o fogo vem nos inflamar, teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar, teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os frios, ó Senhor, faz-nos que dorme despertar. Nós te suplicamos com fervor, teu poder, teu poder, teu poder. Como a brisa queiras assoprar, teu poder, teu poder, teu poder. Despedindo vem nos orvalhar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Depressa nos enche o coração, com poder, com poder, com poder. Glória a Deus. Jesus é bom. Vamos ao 400. Em Jesus, Vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus sol adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita, em Jesus a bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação, em Jesus não temo mal e a morte, em Jesus estou firme e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre de vencer. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo viverei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus.
pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim. Pois a graça me encheu de amor de mim. Jesus foi para nós, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, meu Senhor. Quando eu o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor, meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma crer, entoando aleluia ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. maravilha. Os irmãos pedem um louvor? 17. Nas horas Que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida são doces pra mim. Jesus me convida que eu supra pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes dos céus, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu. Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. Vamos ao seguinte, 18. Olha ele como está hoje, todo chique, mas é a cara da Heloísa, né? Grata nova, Deus proclama, hoje o mundo pecador. Doce nova revela, lá na cruz do Salvador. Sai desviado, homem
doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador, crê na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o Salmo 130, o Salmo 130. Salmos de número 130. Que diz assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espera na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Pai, se não fosse as tuas misericórdias, nós não estaríamos aqui, Senhor, te louvando, te adorando. Te agradecemos, Pai, porque tu tens tido compaixão de nós, porque tu tens derramado a tua graça sobre cada um de nós, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E no final ele diz, espera, igreja, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Eu falei, espera, igreja, porque nós somos o Israel espiritual do Senhor. Mas esse salmo também diz que o Israel físico, que também vai ser espiritual junto com a igreja, terá redenção total. É interessante, irmãos, que o salmo diz que das profundezas clamou ao Senhor. Então, quem aqui nunca teve aflito? Quem aqui nunca teve desesperado ou angustiado? Eu acho que ninguém na face da terra, não existe ninguém na face da terra que não tenha passado por esse tipo de coisa, Ou tristeza, ou angústia, ou aflição, ou desespero. Acho que todo mundo já passou. E
o Salmo aqui diz que quando nós estivermos nesse momento de angústia, de desespero, nós temos que clamar ao Senhor, né? E Ele ouve o nosso clamor. É interessante, irmãos, que essa semana foi, aliás, uns 15 dias já que vem assim, sendo meio estranho para mim. E Deus é tão maravilhoso que essa semana eu tive momentos ruins, mas hoje eu acordei, era 6 e pouca. Ontem orando eu digo, Senhor, eu quero voltar a fazer como eu fazia antes, que eu acordava 4, às vezes 3h30, 4h30, no máximo 5 horas ia ficar com o Senhor. Hoje eu não estou conseguindo fazer isso, porque eu estou dormindo tarde, quando não durmo tarde, durmo cedo, eu acordo meia-noite, não durmo mais quando vou dormir às 5 horas, 6 horas, como hoje, né? Eu fui dormir, já era tarde, aí acordei 6h30, só que acordei com muito sono. Aí olhei para o relógio, fiquei ali tentando dormir de novo, quando foi quase 9 horas eu levantei. Só que quando eu levantei, irmãos, eu fui orar e algo aconteceu que inundou o meu coração de uma alegria, de um gozo tão grande, que eu digo, meu Deus, como é bom te servir, porque não existe alegria maior do que você sentir a presença de Deus, do que você estar na presença do Senhor. Então, não existe, eu já provei algumas coisas do mundo, já provei, não tem comparação. O gozo que é, o prazer, a alegria que é, a gente sentir, a gente estar na presença do Senhor e saber que Ele está ali nos ouvindo e que Ele nos responde. Pode estar assim, o mundo caindo, mas você sente aquela alegria. Então, hoje eu chorei e muito, mas um choro de alegria, de prazer. A gente não só chora quando está triste, não, né? Tem momentos em que nós choramos de alegria. E quando nós choramos de alegria na presença do Senhor, é maravilhoso, não tem nada que se compare. Se alguém chegar e disser assim, olha, eu te dou uns 3 milhões de reais para tu deixar esse Deus, eu vou viver tranquilo o resto da vida, eu não quero. Eu prefiro a gente estar vivendo da maneira como está, com as contas ainda para vencer e esperando a providência de Deus. Então, sim, porque não há nada, absolutamente nada, que nos dê mais alegria quando você está realmente, quando você faz como o salmista disse, quando você clama ao Senhor. Não existe prazer maior do que o Senhor nos dá. E tenha certeza, irmãos, que nós vamos sentir isso eternamente, se a gente permanecer fiel até o fim. Então, é isso que Deus nos aguarda. Paulo, acho que foi Paulo, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza de que foi Paulo, que Deus tem preparado para nós, nada se compara. A alegria que Deus tem preparado, Ele não conseguiu encontrar nada que se comparasse aqui, para Ele expressar o gozo. Quer dizer, Ele disse assim, né? Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que não há uma concordância, porque não tem o nome de quem foi que escreveu a carta. Mas é em Hebreus que está dizendo assim. É em Hebreus, eu não tenho certeza se é em Hebreu, agora também. Mas que diz assim, eu tenho certeza que foi Paulo que falou isso, eu acho que foi pastor. Eu conheço um homem, não sei se na carne ou fora da carne. Foi Paulo, não foi que falou. A gente não pode afirmar que foi ele mesmo que esteve lá, né? Ele disse que conhece, a gente acha que foi ele, e ele não quis dizer que foi ele, né? Ele disse, eu conheço um homem, não sei se na carne ou fora da carne,
mas que teve essa visão da glória que nós vamos viver junto com o Senhor. E ele disse: nada que eu venha sofrer aqui nesse mundo, perseguição, surra, cadeia, jamais eu vou deixar escapar de mim aquilo que eu vi lá no céu, que o Senhor me mostrou, do gozo, da alegria que vai ser. Então é real, irmão. Creia e persevere, porque aquele que perseverar até o fim vai desfrutar eternamente dessa alegria que às vezes a gente tem um pouquinho. Deus derramou uma gotinha, porque eu acho que se Ele derramasse tudo, o nosso corpo não aguentaria. Porque nós somos feitos de uma matéria que ela não suporta a glória de Deus. Porque se Deus derramar toda a sua glória, a nossa carne, o nosso corpo não suporta. Então assim, se Ele derramou uma gotinha, um pouquinho da sua glória, a gente já se sente como se estivesse no céu. Imagina como vai ser lá. Porque a gente venha perseverar, né, para vivermos eternamente nessa glória. Vamos ouvir o pastor louvar a Deus enquanto tiramos dízimos e oferta. Olha, para ficar em pé. Esse hino é de 1988. Quanto mais as horas passam, mais o dia da vitória se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus vem. As nuvens do céu vai surgir com poder, com muita glória. É chegar a vida do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus deve viver. E quem não estiver o seu nome escrito lá no céu, esse não vai entrar. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus vai vir. As nuvens do céu vai surgir com poder e com muita glória. É chegar a vida do Senhor. Eu não sei a hora, pode ser até agora, mas eu sei que Jesus vai viver. Maravilha! Vamos ouvir uma palavra pelo irmão Adão.
Sabe que a gente compara do Senhor? Samuel 23, do 1 ao 7, que diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, de Jacó, e o salve em salmo de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse, ó Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sair o sol da manhã, sem nuvem, quando pelo seu resplendor e pela chuva e erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tão para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em todo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele. E apesar de que ainda não o faz brotar, porém os filhos de Beliar todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança. A fogo serão totalmente queimados do meu lugar. Amém. Agradeço a oportunidade. Então, quando nós confiamos no Senhor, né? E sabemos, temos a certeza de que o que Ele fala é real, nós vamos nos alegrarmos com tudo que Ele faz. E vamos ver, como foi lido agora, né, que os filhos de Belial serão exterminados da terra. Sabe o que é os filhos de Belial? Filho do demônio, filho de Satanás. Belial é o demônio, é o Satanás. Então, que nós perseveremos, né, na presença do Senhor e não venhamos ficar triste ou desanimado, perder o ânimo, né, por causa do que as pessoas dizem ou deixam de dizer. O importante é o que o Senhor diz. O importante é o que o Senhor está vendo. Isso é o que importa para mim. Nós não somos perfeitos, como o Salmo 130 disse, né? Que o Senhor, mas o Senhor é misericordioso e perdoador. Ele perdoa aqueles que clamam por eles. Já pensou se o Senhor não fosse misericordioso? Já teríamos sendo consumidos, né? Porque só misericórdia de Deus para nos suportar. Como o pastor está dizendo, essa semana eu vi um bocado, né? Como eu já contei ontem. Eu falei, não, ontem foi quem falou, foi ele, né? Foi sexta-feira, foi que a gente vinha, eu ri para me acabar. Sexta-feira, porque ele disse que, a prima dele disse que Deus tinha que esperar por ele, porque por ela, Deus tinha que esperar por ela, né? Então, assim, somos nós que estamos que esperar por ele, né? Mas ela não, disse, ela é tão importante que Deus que tem que esperar que ela esteja pronta. Aí o pastor comentando que hoje eu estava vendo um vídeo de um pastor que ele disse que tem crente que acha-se tão importante que ele acha que está fazendo um favor para Deus, que Deus, que ele que tem que aceitar Deus, mas isso é um favor, de tão importante que eles se acham, né? Então, assim, Deus é quem tem que ter misericórdia de nós. Nós estamos, a gente, antes de sair de casa, a gente estava comentando sobre um caso que está acontecendo na família dele,
em que o tio dele está no hospital, que infartou pela segunda vez. Foi a segunda vez, não foi? Terceira vez, infartou. Na mesma semana, 2 vezes, não foi? Foi, fugiu do hospital, aí infartou de novo e voltou para o hospital. Só que quando o médico disse que ele vai, se ele fizer a cirurgia, ele tem 50% de chance de viver uma vida normal dentro das limitações, né, de uma pessoa que faz uma cirurgia no coração. Se ele não fizer, aí o médico disse que ele vai morrer. Ou seja, mas ele não quer fazer. Então, ele quer esperar um milagre. Ele disse que Deus vai fazer, já fez o milagre, já fez, né? Deus já fez o milagre. Só que, irmãos, Deus opera da forma como Ele quer. Olha, para o milagre que Deus já fez. Realmente Deus fez o milagre. Ele sofreu 3 infartos, não morreu, né? Já foi um milagre. Aí ele foi socorrido. A fila de espera para fazer esse tipo de cirurgia é enorme. Tem gente lá esperando. Ele não foi para a fila. O médico já vai fazer a cirurgia dele, se ele resolver fazer essa semana. O médico vai fazer. Se ele disser, eu quero fazer a cirurgia, o médico já vai fazer a cirurgia. A semana que vem, né? Tem pessoas que faz tempo que está nessa fila. E ele não quer. Porque ele quer que Deus faça do jeito que ele quer. Então, assim, Deus já fez o milagre, né? Enviou ele para um hospital em que ele vai ser operado, mas ele não quer. Ele quer que Deus cure ele sem a cirurgia. Não, do jeito que... Não, Deus já fez o milagre, mas para ele isso não é milagre, não. É a mesma coisa de o pastor, né? O pastor estava com a perna sendo comida por uma bactéria, aí Deus envia ele para um hospital, vai fazer a cirurgia naquele dia, ele diz, não, mas eu não quero não, porque eu quero que Deus cure. Ele falou isso, ele falou curar, ele falou que a gente toca essa perna dele. Então assim, mas Deus já tá fazendo um milagre, já te enviou para o hospital, já providenciou a cirurgia para que você não morresse, isso já é um milagre. Então assim, se você quer do seu jeito, então faça do seu jeito, fique do seu jeito, né? Então muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade de acordo com a nossa vontade, mas é o contrário. Nós é que temos que nos encaixarmos na vontade de Deus, é do jeito que Ele quer e não como nós queremos. Vamos ouvir o pastor cantar, que é o fundo do baú, e em seguida ele já traz a palavra. Quantas vezes desisti, quantas vezes deu errado, quantas vezes falhei, quantas vezes fui parado, mas o que eu posso entender da vontade de Deus sobre mim. Se eu até aqui cheguei, é porque a sua misericórdia está em mim. E agradeço, Deus, por mais uma chance. Te agradeço, Deus, por viver feliz, por tudo que passei e sei que vou passar. Quero te agradecer por me amar.
imaginei chegar até aqui. Coração ferido, lágrimas no rosto. Tantas vezes parei, cheio de desgosto, mas a tua mão se estendeu, me ajudou. Oh Deus, te agradeço sim, porque sei que vencerei, pois tu comigo e eu contigo sempre estarei. Te agradeço, Deus, por estar aqui, por mais uma chance, por aprender de ti. Te agradeço, Deus, por te adorar, por mais um dia, por recomeçar. Te agradeço, Deus, por estar aqui, por mais uma chance que deste a mim. Te agradeço, Deus, por recomeçar. Por mais este dia, por mais este culto, por mais esta hora, quero te adorar. Te agradeço, Deus. Glória a Deus. Jesus é bom. Meus amados irmãos, garanto para você que hoje eu vou ser rápido. Quero convidar você para ler o texto de Isaías, capítulo 61. Isso não vai dar nem para falar até que você está aqui, mas tudo bem. Isaías 61, ele diz o seguinte. Leia aí na tradução sua, por favor. Comece do 1 até o 7. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto foi uma profecia do profeta Isaías, referindo-se a Jesus. Aí, Ana, no capítulo 4 de Lucas, no versículo 1, deixa eu ver se é isso, acho que é. Capítulo 4 de Lucas, e no versículo 1, aí
diz exatamente é o versículo primeiro, é o 18, leia aí o 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aí em Lucas, relembrando o que disse Isaías 61. Perceba, Jesus, o versículo 1 do capítulo 4 de Lucas diz que Jesus saiu do Jordão e foi cheio do Espírito Santo. É o 4 primeiro, não é isso? 4 primeiro. O texto diz que Jesus saiu do Jordão. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu refletindo um pouco sobre isso, eu pensei, interessante. Jesus cheio do Espírito Santo. Mas como assim? Vamos entender que Jesus tinha dupla natureza. Ele era Deus e ele era homem. Todavia, aqui, ele estava como homem. E o Jesus, homem, sentiu a necessidade de estar cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque o Jesus, homem, entendeu a dimensão da sua missão. O processo que ele ia passar no deserto para ser tentado. E também viu o processo que ele ia passar na crucificação. O processo de 3 anos de ministério. Quando ele entendeu isso, o Jesus homem disse: eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Aí eu olho para mim e pergunto-me: poxa, se o Jesus homem viu a necessidade de estar cheio do Espírito Santo, imagine você. Agora, está cheio do Espírito Santo para dar profetada? Não. Está cheio do Espírito Santo para rodopiar do pessoal? Também não. Está cheio do Espírito Santo para quê? Se Jesus ficou cheio do Espírito Santo, houve uma necessidade para isso. Ninguém fica cheio simplesmente só para estar cheio. Se alguém enche alguma vasilha de algo, é porque aquilo ali é importante. Nesse instante, nós ganhamos uma sacola cheia de feijão verde. Se estava cheia de algo, é porque é importante. Ninguém enche uma sacola de lixo para dar de presente a ninguém. Não. Todavia, porém, no entanto, Jesus foi cheio. Você precisa estar cheio. Eu preciso estar cheio. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Quer dizer uma frase antiga dos nossos avós, que saco vazio não se põe. Crente vazio não fica de pé. O crente, quando está cheio do Espírito Santo, ele é diferente nas suas ações, nas suas posturas, nas suas visões, nas suas interpretações, nas suas características. O crente cheio do Espírito Santo faz a mesma coisa que Jesus fez. Todavia, porém, Jesus disse: eis que vos dou poder. Na linguagem configurada do texto, ele está dizendo: eis que eu vos disponibilizo o Espírito Santo. Porque o crente, quando está cheio do Espírito Santo, é algo totalmente impactante. A Bíblia diz que Paulo e Silas, cheios do Espírito Santo, entraram na prisão, a prisão se abriu, o cárcere se abriu e eles foram libertos. A Bíblia diz que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para uma mulher e disse: eu te repreendo, Satanás, e ela foi livre dos espíritos. A Bíblia diz que os apóstolos, cheios do Espírito Santo, Pedro pregou e cerca de 3.000 pessoas se converteram. A Bíblia diz que os discípulos, cheios do Espírito Santo, saíram curando, libertando, anunciando o Evangelho de purificação, libertação, santificação e modificação. A Bíblia diz que a igreja cheia do Espírito Santo se multiplicava. No capítulo 4 já era um número, no capítulo 5 já era outro número, no capítulo 8 já não se podia contar. A Bíblia diz que o Estevão, cheio do Espírito Santo, olharam para ele e viram nele um rosto como de um anjo. A Bíblia diz que o Espírito Santo mandou Filipe para o deserto e Filipe pregou para o eunuco e o Evangelho chegou na Etiópia através do diabo.
no Filipe, a Bíblia diz que os discípulos cheios do Espírito Santo, Pedro cheio do Espírito Santo, pegou para Cornélio no capítulo 10 de Atos, e Cornélio e toda a família se converteu. A Bíblia diz que a igreja orou e o Espírito Santo revelou no capítulo 13 de Atos: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. A Bíblia diz que a igreja no passado, no presente, no futuro, hoje, amanhã, depois, antes e agora, vai sempre depender do Espírito Santo. É interessante a gente perceber uma coisa: Jesus foi cheio. Talvez você esteja perguntando, mas o Espírito Santo vai me encher? Eu ouvi alguém dizer agora há pouco: o Senhor repassou um telefone para um jumento, pastor. E um jumento pode ser cheio do Espírito Santo? Nós somos filhos de Deus e somos cheios do Espírito Santo. Pastor, eu acho que eu não sou. Eu também não sou como deveria ser mais cheio. Mas por que a gente não é como deveria? Primeiro, porque não busca. Segundo, se buscar, recebe. Se pedir, recebe. Já disse Mateus capítulo 7. Se clamar, recebe. E por que nós não somos totalmente cheios? Terceira característica: o crente cheio do Espírito Santo, ele não se exibe. Ele transmite a glória daquilo que ele recebe, e que o Espírito Santo manifesta através da vida dele para quem é de direito. A honra, a glória, o louvor, a adoração é para quem está me usando, não para o vaso, para o Senhor do vaso, não para o vaso, para o Deus do vaso, não para o vaso, mas para aquele a quem o vaso está sendo usado. A adoração está sendo para o adorador? Não, para quem está sendo adorado, o Cristo vivo, o Redentor, Salvador das nossas vidas. Então entenda bem: o Espírito Santo foi sobre Jesus, primeiro, para pregar. O Espírito Santo não vai encher ninguém se não for com a importância de fazer algo. Ele encheu Jesus. Qual a primeira função de Jesus? Pregar. Se você está cheio do Espírito Santo, você precisa pregar. Ah, pastor, então não vou ser cheio do Espírito Santo nunca não. Não se prega só com a boca, se prega com a vida. Não se prega só com a boca, se prega com as práticas. Não se prega só com a boca, se prega com testemunho. Não se prega só com a boca. Já dizia um grande autor que quando você não estiver pregando com a vida, não adianta pregar com a boca. Você primeiro precisa pregar com a vida e depois você prega com a boca. Se possível, pregue com os dois, mas pregue com a sua vida. Testemunho, exemplo, é o primeiro passo. Jesus, em tudo que fazia, ele era exemplo. Estávamos estudando outro dia o livro de Mateus, e eu disse que quando Jesus pegou a corda lá para expulsar o povo lá de dentro do templo, ele não pegou a corda irritado, não. Agora eu vou pegar e meter a tabica em vocês, saiam daqui campada de gente, safado, sem vergonha. Não, ele pegou a corda irritado, não. Ele pegou a tabica para botar o povo para correr, na maior calma do mundo. Ele disse: aqui não é para estar aqui, não. Pode falar, descarta. Sai daqui, aqui é casa do meu pai, aqui não é casa de bagunça não, aqui é casa de adoração, aqui não é casa de venda e compra não, aqui é casa do Senhor, aqui não é casa de mãe coisa. Calma, tranquilo, sossegado. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele pregou. Pregou para quem? Você vai lembrar para Nicodemos. Nicodemos, você vai fazer uma coisa para tu, lá no capítulo 4 de Lucas. É necessário nascer de novo. Poxa, como é que eu vou entrar no feito da minha mãe e nascer? Tu é tão velho, tu é tão estudioso, tu se diz tão conhecedor da lei e não sabe o que eu estou falando. Aí Jesus pregando, ele pregava dentro do barco, fora do barco. Ele pregava na cidade e no interior. Ele pregava na capital e no sertão. Ele pregava por causa da unção do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus teve a capacidade, e ele já era Jesus, viu? Ainda achou necessário estar cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo para proclamar o Evangelho com autoridade. Ele foi cheio do Espírito Santo para pregar e ver vidas transformadas. Ele foi cheio do Espírito Santo com o poder de cura. Ele foi cheio do Espírito Santo para trazer a cura da alma, do corpo, do espírito, do seu interior, do seu físico. Você é cheio do Espírito Santo para transmitir cura. Ultimamente eu estou ouvindo muitas pessoas, e pelo que eu estou ouvindo, se eu quisesse e tivesse a intenção diabólica de fazer isso, eu já tinha repassado algumas informações para algumas pessoas,
ia ter um problema sério. Mas a gente não escuta para transmitir aquilo que a gente sabe que vai provocar um incêndio entre pessoas. A gente somos trazidos à terra, cheios do Espírito Santo, para transmitir paz, tranquilidade, sossego. Crente não promove arruaça, crente promove bênção, porque ele é cheio do Espírito Santo. Crente promove cura, porque ele é cheio do Espírito Santo. Crente promove libertação, porque ele é cheio do Espírito Santo. Crente promove transformação, porque ele é cheio do Espírito Santo. Crente imita Jesus. Jesus foi cheio para pregar, cheio para curar, cheio para libertar, cheio para mudar a vida das pessoas. E você precisa ser modelo disso. Jesus recebeu a autoridade do Espírito Santo. Jesus, homem que eu estou falando, a autoridade, como eu estou falando, para libertar, a autoridade para ter visão espiritual. Jesus tinha visão espiritual? Sim. Jesus deu visão espiritual e visão física. O que é que tu deseja, cego? Eu quero ver. Vê, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, que é o que eu estava dizendo ali, não foi só da cura da visão, foi para dar salvação, vida eterna ao cego. O Jesus que curava também libertava. O Jesus que curava também salvava. Eu e você, cheio do Espírito Santo, temos a obrigação de transmitir salvação. Não porque nós somos o Salvador, mas porque nós temos o Salvador. É uma característica muito interessante. Crente cheio do Espírito Santo muda o ambiente. Crente cheio do Espírito Santo transforma situações. Crente cheio do Espírito Santo, quando se percebe que está sendo usado pelo Espírito, transfere a glória para o Espírito Santo. Entenda bem, é bom você perceber que quando Jesus, cheio do Espírito Santo, trouxe luz ao cego, aos olhos do cego, e visão espiritual, ele causou. Crente cheio do Espírito Santo tem que causar. Olharam para ele e disseram: não é isso o filho de José, o filho de Maria, o filho de carpinteiro? Não é esse o Jesus que tem, aquele Jesus, filho de um ninguém lá de Belém? Mas esse Jesus, o homem aí, ele está cheio do Espírito Santo. O Jesus, homem com 12 anos, vai ao templo a primeira vez, possivelmente, e quando chega lá, cheio do Espírito Santo, ele ensina em vez de ser ensinado. O Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não fez só isso. Ele não fez só cura, libertação, salvação, proclamação do Evangelho. Ele trouxe justiça e libertação. Ele vai fazer o que? Isaías disse: anunciar o ano aceitável do Senhor. Ei, o ano aceitável do Senhor é este. O dia aceitável do Senhor é hoje. O mês aceitável do Senhor é agora. O momento aceitável do Senhor é já. E Jesus vai proclamar isso. Como nós estamos cheios do Espírito Santo, com o mesmo Espírito que ele tem, que ele tinha, que ele teve, nós devemos anunciar aqui e lá, aqui e longe, perto e longe, longe e perto, que o ano aceitável de Jesus é agora, é já, é hoje, é nesse momento, é nesta tarde. Jesus veio anunciar a justiça e a restauração. E o Jesus cheio do Espírito Santo nos convida a sermos chamados embaixadores da justiça do Rei. Talvez você não saiba o que é embaixador. Embaixador, irmão Adão, é um representante de um país em outro. Se os Estados Unidos mandam um embaixador para o Brasil, aquele homem representa os Estados Unidos aqui. E vice-versa. Então, quando eu quero falar aos Estados Unidos, eu me direciono a este homem. Eu estou falando com o país, falando com o homem. Quando alguém te procura e me procura, e porque eles enxergam em nós que nós estamos cheios do Espírito Santo, é porque ele e ela, o pecador, a pecadora, a prostituta, o mentiroso, o sem vergonha, o mau caráter, o matador, seja lá quem for, eles estão procurando uma resposta do céu para eles, do céu para a terra, porque nós, cheios do Espírito Santo, somos embaixadores de cura, da pregação do Evangelho, de libertação, de purificação, do céu para a terra. No céu já somos representados, na terra, por mim e você, que estamos cheios do Espírito Santo. Mas não é só isso. É bom a gente entender que estar cheio do Espírito Santo é muito importante, porque é uma vida de padrão top.
Efésios 5,18, vê aí, por favor, o que é que diz Efésios 5,18? É um versículo bem conhecido que você vai lembrar. Efésios 5,18. Você vive cheio do Espírito Santo para isso. Ah, pastor, eu não sei não, E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Continuar? Pode. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do vosso coração. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não reclama, ele canta. Canta do coração, porque ninguém canta com a boca para Deus sem antes cantar com o coração. Ninguém canta com a boca para Deus sem antes cantar com a alma. A gente é enganado por atrizes e atores que sabem chorar, sabem mentir, sabem enganar, sabem trapacear. A gente é enganado. Ou você nunca foi? O sujeito, a mulher, o homem, o menino, o rapaz, a moça, chorou na tua frente. Eu estou com a fome. Você tem aí 30 reais. Poxa. Mentira, tinha acabado de comer uma macarronada. E a gente viu o choro descendo a lágrima. Quem está querido? Mas para Deus é diferente. Porque ele conhece o que está dentro e a gente só conhece o que está fora. Aí ninguém canta para ele e ele resolve receber. Se não for com coração sincero, íntegro, puro, perfeito. Pastor, eu posso ter um coração perfeito? Claro! Se você está cheio do Espírito Santo de Deus, recebe a sua adoração. É sinal que a sua sintonia está perfeita. Porque se tiver com entupimento, não passa. Mas como Deus está recebendo, é porque está passando. Se está passando, é como a oração de Daniel. Passa um tempo, passa um período, passa um momento, mas chega lá. E o problema não está no transmissor e nem quem está recebendo. Pode estar no meio do caminho. Mas se for preciso, Deus manda um anjo para guerrear no ar, na terra, na água, por favor, a favor de mim e de você. Mas entenda, porém, estou encerrando agora. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos testemunhar com a autoridade de Deus. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos reavaliar e representar quem somos no mundo através de Cristo e através do seu Espírito. Para ser cheio do Espírito Santo, precisamos edificar a igreja, conquistar em nós e através de nós. Crente que não edifica a igreja, como é que é cheio do Espírito Santo? Mas Deus me livre de sentar perto dele com Adão. Porque a gente não cultua nada para sentar perto dele. Eu vou nada para o culto para sentar perto dele com Adão. Não, de jeito nenhum. Eu vou para a igreja para ouvir a mensagem do pastor, o pastor mesmo que não é pistola. Eu vou. Então, eu não estou edificando a igreja. Crente que é cheio do Espírito Santo é edificado e edifica. Crente que é cheio do Espírito Santo, você sabe uma coisa? Uma das características muito importantes, aqui eu estou acrescentando, eu não coloquei aqui, uma das características que eu acho que o crente é cheio do Espírito Santo, ele não se escandaliza com nada. Porque o crente que é cheio do Espírito Santo, irmão, não é pego de surpresa. Nunca. O crente que é cheio do Espírito Santo não é pego de súbito. Não. O Espírito Santo, Deus, quando foi fazer aquela limpeza que fez Sodoma e Gomorra, o que foi que ele disse no capítulo 18 de Gênesis? Eu vou descer e vou comunicar ao meu amigo Abraão o que vou fazer. Aí Deus, quando fez o que fez Sodoma e Gomorra, Abraão foi pego de surpresa. Deus comunica ao crente cheio do Espírito Santo: ei, meu filho, é por aqui. Ei, meu filho, pare aí, volta, caminha, prossiga. Desista, vá, venha. Mas o crente que é ligado pelo Espírito Santo, ele precisa edificar e ser edificado pelo Espírito. Primeira característica do cristão que é cheio do Espírito Santo, ele edifica. Uma das características do cristão que é cheio do Espírito Santo, ele não faz arruaça. Uma das características do cristão que é cheio do Espírito Santo, ele transmite paz. Uma das características do cristão que é cheio do Espírito Santo, ele prega o Evangelho. Uma das características do cristão que é cheio do Espírito Santo, ele transmite cura. Uma das características do cristão que é cheio do Espírito Santo, ele transmite através da vida, da boca, das palavras, da postura, da compostura, o Espírito Santo. Encerrando agora.
Aí você pode estar perguntando, irmão, então, por que às vezes precisou ser cheio do Espírito Santo? Eu não vou ler esses textos. Jesus, embora sendo Deus, se esvaziou. Está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7. E viveu como um homem. Jesus dependia do Espírito Santo para iniciar o ministério, para entrar no processo da tentação, para operar milagre, para cumprir a vontade do Pai. Você depende do Espírito Santo para viver aqui. Eu acho que, graças a Deus, eu tenho orado o suficiente. Eu tenho meditado na Bíblia, graças a Deus, bastante. Aliás, eu já cheguei a jejuar 60 dias, 30, 40, 90. Afinal de contas, eu me acho preparado. Quando a soberba do crente chega a esse nível, que o Espírito Santo está bem longe. Irmão, por mais que a gente faça, a gente nunca vai se achar pronto, capaz, preparado. O crente que diz, eu estou pronto para tudo, para qualquer coisa. Eu conheço um irmão, eu não vou dizer o nome dele, porque ele ainda está vivo, ele mora lá em Lourenço, mas ele é inscrito lá no canal, acho que ele assiste. E esse irmão, ele congregava na mesma igreja que eu congregava. Aí, no culto durante a semana, que a gente chamava culto de pregação. Ou foi no domingo, meu irmão? Aí ele subiu no microfone, irmão Luiz. Aí disse, vem Satanás, me derrubar. Eu quero ver. Eu não caio. Vem que eu quero ver. O que tu quiser aí, pode vir. E eu não entendi, eu era muito novo na época. Mas eu ouvi alguém olhar para ele, quando ele diz assim, mas olha, quem está brincando? Mas foi no domingo, lembra agora? Foi no domingo, ele falou isso, em cima do púlpito. Antes de cantar o hino, ele foi chamado para cantar o hino. Irmão, estou sentindo ele falar isso, vou falar. Aí ele falou essa besteira, essa babaquice, essa bobagem, essa idiotice. Aí, não é que o diabo foi? Quando chega na sexta-feira, ou foi na quarta, não lembro bem, que faz muito tempo. Aí ele disse, sabe quem caiu no adultério com a mulher que tem 6 filhos? Não, o irmão fulano. Aquele que comigo estava dizendo, vem Satanás. Sim, ele mesmo, está com uma mulher que tem 6 filhos, ela não tem roupa lá, e está morando mais ela. Ele não chamou? Satanás veio. Vem que eu quero ver, viu? Nunca se acha pronto, preparado, capacitado, e se acha sempre dependente. Eu não passo um mísero dependente. No dia que eu de vez em quando, para treinar o cérebro, eu digo, não, diga aí uma frase aí para a gente pregar, para a gente compor. Talvez eu passe uma impressão ruim, ou até parar de fazer isso. Ou é só para mostrar. Não, é para treinar o cérebro, para fazer o cérebro trabalhar. Mas no dia que eu achasse minha exposição, e aí? Tu orou, tu leu a Bíblia, deu uma mensagem, eu não preciso, eu já digo. E o hino, cara, por mais que eu saiba de alguma coisa, eu nunca devo achar que vem de mim, é por causa de mim, é porque eu, é porque o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua. Se o Espírito Santo resolver sair, é a mesma coisa de pegar e puxar o pneu. Você até anda, mas não roda. Você até anda, mas não consegue ir longe. Depende do Espírito Santo. Viva por intermédio do Espírito Santo. Maria dependeu do Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim. Seja feito em mim segundo a vontade de Deus. Jesus dependeu do Espírito Santo. Os apóstolos dependeram do Espírito Santo. Isaías, Jeremias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zacarias, Zacarias e Malaquias dependeram do Espírito Santo. Os grandes homens da Bíblia dependeram do Senhor. E eu e você precisamos depender do Senhor. Sabe por que muita gente cai? Porque esquece disso. Sabe por que muita gente tropeça? Porque esquece disso. Sabe por que muita gente escandaliza? Porque esquece disso. Sabe por que muita gente continua de pé, está velha, apesar da dificuldade, das adversidades? É porque nunca esquece disso. A dependência é total, completa, restrita, contínua e nunca vai deixar de depender. Só vamos chegar lá se continuar dependendo. Só vamos conseguir adorar se continuar dependendo. Só vamos conseguir cantar se continuar dependendo. Só vamos conseguir ser santo se continuar dependendo. Não vos embriagueis com vinho que abandona, mas encher o Espírito. Amém? Vamos encerrar porque senão... Quanto minuto já faz?
ainda escuto o crente que diz, essa pessoa não está lá nenhum. Vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque dependemos do Espírito Santo. Muito obrigado, porque faz 4 anos que nós estamos aqui em Rosa Luxemburgo por causa do Espírito Santo. Muito obrigado, porque daqui a pouco vamos fazer mais um culto em 7 casas, porque o Espírito Santo nos fortifica. Obrigado por não deixar cair por causa do Espírito Santo. Oh Espírito Santo, muito obrigado por manter esses irmãos aqui. Pai, não é o teclado, não é o pastor, não é a missionária, não é nada que mantém esses irmãos aqui, é o Espírito Santo. Pai, e falando em Espírito Santo, eu te faço um pedido, que no próximo sábado, o teu Espírito chegue aqui e faça um mover impactante, transformador, regenerador, modificador, preencha o ambiente, se preciso, Senhor, começando de mim, Pai, em nome de Jesus. Te louvamos porque dependemos, conhecemos, vivemos, habitamos, existimos por causa do Espírito Santo. Te louvamos, te adoramos, te magnificamos em nome de Jesus. Amém. Pelo amor de Deus, e as duas consolações, pelo amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo continue com você, com a sua casa e com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. E você que precisa, que está, que depende, que vive por causa do Espírito Santo, diz, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pra